Amados irmãos, eu gostaria de falar nesses 2 dias um pouco sobre o culto, mas trazendo uma teologia bíblica do significado do culto para nós. E eu acredito que para nós compreendermos sobre o significado do culto, nós também precisamos compreender o significado da igreja. Nós temos nos deparado com tantas ações que são contrárias às Escrituras, e na verdade essas igrejas, elas erram no momento em que cultuam ao Senhor em comunidade, porque elas perderam o real significado da igreja neste mundo. E quando nós começamos a perder o significado da igreja nesse mundo, e quando começamos a agregar a essa percepção da igreja, quando começamos a agregar a essa percepção elementos humanos, carnais, satânicos, elementos que são mundanos, nós corremos este risco de não cultuarmos ao Senhor como devemos. Por isso eu quero, nesses 2 dias, falar sobre isso, e eu sei que os irmãos são muito bem doutrinados neste assunto. Acredito que vamos apenas agregar elementos das Escrituras para que entendamos a seriedade com que devemos tratar sobre essa questão. E é claro que nesse sentido, eu gostaria de convidá-lo a abrir a palavra de Deus na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, e nós vamos fazer a leitura do verso 14 ao verso 16. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 até o verso 16. Eu vou fazer a leitura e os irmãos, por gentileza, acompanhem em silêncio. 1 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 16. Diz assim a palavra de Deus: Escrevo-te estas coisas esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Oremos. Senhor Deus e Pai, agora estamos diante da Tua palavra, prontos para ouvir a voz de Cristo. E pedimos, ó Senhor, para que estejamos não apenas desejosos em ouvir a Tua palavra, mas acima de tudo, em obedecê-la e vivê-la. Ó Deus, faz com que guardemos esta palavra no nosso coração para não pecarmos contra Ti. Dá que sejamos, ó Deus, firmes. Dá que sejamos, ó Deus, pessoas compromissadas com a Tua lei, para que no dia a dia as pessoas vejam Cristo em nós. E que haja no nosso coração o desejo profundo de Cristo ser formado em nós, pela Tua palavra, pela Tua lei. Por isso, ó Deus, abre o nosso coração e a nossa mente, para que possamos ouvir desta palavra sagrada, desta palavra revelada, desta palavra que é do Senhor. Fala, portanto, ao nosso coração. Nós Te pedimos isto, em nome de Cristo, a quem cultuamos, amamos, adoramos e servimos. Amém. A primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta que todos sabem, é a carta de um velho pastor que está orientando o seu pupilo ou o seu discípulo em como ele deve pastorear. E isso é precioso porque quando nós lidamos hoje com uma tendência de se desprezar o preparo teológico,
o preparo na palavra de Deus dos pastores, o treinamento para que esses pastores eles venham pastorear o rebanho de Deus conforme a vontade de Cristo. Percebemos aqui o cuidado pastoral de Paulo, e Paulo então ele está trazendo nessa pequena carta princípios para o ministério de Timóteo. E ele deveria então pastorear aquela igreja de Éfeso, uma igreja tão querida, e ele deveria fazê-lo com zelo. E vejam que o apóstolo Paulo, ele sempre cria contrastes, porque quando Paulo fala de Timóteo, diz tu porém, ou seja, as pessoas podem andar como quiserem, as pessoas podem abandonar ao Senhor, as pessoas podem ser infiéis, tu porém permanece naquilo que aprendestes, permanece naquilo que certamente é o verdadeiro. Mas há um elemento aqui, um elemento que salta aos olhos, quando o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele demonstra um cuidado. E o cuidado do apóstolo Paulo é para que aquela igreja, na pessoa do seu pastor, pudesse se fortalecer contra as heresias que tentavam entrar na igreja para destruí-la. E na verdade esta arma, que é uma arma carnal, uma arma satânica, pecaminosa, é a arma que o diabo sempre utilizou. Na verdade, o desejo do diabo é se infiltrar na igreja e tentar destruir aquilo que Deus comissionou e ensinou. Podemos olhar para o Velho Testamento, há muitos exemplos sobre isto. É por essa razão que a palavra de Deus na velha aliança, na velha dispensação, diz que aquele povo não deveria se misturar com povos pagãos, ao contrário, destruí-los para que a glória de Deus se estabelecesse ali, justamente para que permanecessem incontaminados. E no Novo Testamento não é diferente. E como na nova aliança nós temos agora o Israel de Deus, que está colocado neste mundo para demonstrar a glória do Senhor, percebemos que a arma do inimigo continua a mesma, entrando sorrateiramente na igreja para destruí-la de dentro para fora. A gente pode perceber esse cuidado do apóstolo Paulo quanto aos alertas que ele dá a Timóteo. Por exemplo, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 7, o apóstolo Paulo escreve assim: quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de um coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Ou seja, o apóstolo Paulo ele já inicia a carta dizendo qual é o seu motivo principal: fortalecer aquele pastor contra as heresias. Podemos perceber isso também, por exemplo, do verso 18 ao verso 20, quando ele diz: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé, e dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele diz: eu quero que você esteja fortalecido nas Escrituras. Você, jovem pastor, você precisa estar firmado para que a palavra de Deus, ela continue pura, ela continue manifestando a glória de Cristo no meio do povo. Se olharmos, por exemplo, para o capítulo 4, versos 1 e 2, diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé,
por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Versos 6 e 7, ainda do mesmo capítulo, expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministros de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Ou seja, o apóstolo Paulo, no verso 16 do capítulo 4, ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás também a ti mesmo e aos seus ouvintes. Ou seja, Paulo, ele está falando para Timóteo: permaneça firme na verdade. No capítulo 6, do verso 3 ao verso 5, diz: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, e é importante entendermos essa expressão de Paulo, segundo a piedade, nós vamos ver isso ao final desse sermão. O apóstolo Paulo continua: é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem invejas, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Portanto, está claro aqui, o apóstolo Paulo está dizendo para aquele jovem pastor: permaneça firme nas Escrituras. E é interessante pensar que Paulo, para combater um problema que existia naquela igreja, Paulo vai inclusive orientar a Timóteo em como o culto deveria acontecer, porque da mesma forma como acontecia em Corinto, as mulheres queriam tomar a liderança do culto, e o apóstolo Paulo é muito claro em dizer que os homens devem orar com seus braços abertos, a eles está a responsabilidade da pregação da palavra, e as irmãs devem permanecer em silêncio, tendo vida piedosa. Paulo, quando ele trata sobre o culto, ele trata também sobre os problemas que vêm contra esse culto. E o meu argumento com os irmãos aqui nessa noite é dizer que nós só teremos a percepção clara do culto a Deus quando temos a percepção clara do que é a igreja, conforme as Escrituras. E talvez cabe aqui uma pergunta: o que é a igreja de Deus sobre essa terra? Você, meu querido irmão, minha querida irmã, povo de Deus, igreja de Cristo nessa terra, eu pergunto: quem é você? E o que você deve fazer como igreja de Cristo? É exatamente isso que Paulo vai nos mostrar nesse parêntese. Sim, porque, voltando para o nosso texto principal, no capítulo 3, do verso 14 ao verso 16, o que nós temos aqui é um parênteses. Paulo está dizendo para Timóteo mais ou menos o seguinte: olha, Timóteo, eu estou pensando em visitá-lo, eu estou pensando em ter com você, mas enquanto isso não acontecer, eu quero que você tenha consciência de como deve proceder. E veja que Paulo aqui está dizendo a Timóteo: você, jovem pastor, enquanto eu não chegar, continue o seu ministério e veja como você deve proceder como crente, como pastor à frente desse rebanho, fazendo com que a igreja compreenda qual é o seu papel sobre essa terra. E, meus amados, quando Paulo então escreve esses 3 versos, 14, 15 e 16 do capítulo 3, o apóstolo Paulo vai demonstrar qual a razão da igreja estar aqui, por que estamos aqui e o que devemos fazer. E é interessante porque, nesse sentido, é como se o apóstolo Paulo estivesse a nos ensinar sobre a natureza da igreja neste mundo. Irmãos, eu insisto, nós erramos porque perdemos a percepção do que somos como igreja sobre essa terra. E se não tivermos aquilo que as Escrituras nos ensinam, certamente nós falharemos. Por isso precisamos estar atentos, como Timóteo deveria estar, e como Paulo ensina a estar à frente do rebanho. Mas quais são essas características da igreja? E vejam que
o apóstolo Paulo, ele traz essas características de forma lacônica, ou seja, de forma rápida, econômica. Embora o apóstolo Paulo gostasse muito de teologia, porque tudo que ele tratava, ele trazia em estrutura de teologia, mas aqui o apóstolo Paulo está fazendo apenas um parênteses, ele está dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, quero visitá-lo, mas enquanto isso não acontece, permaneça firme, esteja à frente da igreja. E aí então o apóstolo Paulo vai trazer 3 características desta igreja, que é o que nós podemos perceber no verso 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. A primeira característica, que é a igreja do Deus vivo. Segunda característica, coluna e baluarte da verdade. Terceira característica. Agora, o que essas palavras significam? O que significa ser casa de Deus? O que significa ser igreja do Deus vivo? E o que significa ser coluna e baluarte da verdade? E como eu disse aos irmãos, essa verdade está intimamente ligada ao mistério da piedade, aquilo que os homens, por sua maldade e pecado, estavam deturpando. Portanto, irmãos, a primeira característica que nós encontramos aqui do apóstolo Paulo a esse jovem pastor é a mostra de que esta igreja, a igreja do Senhor, é a casa de Deus. E aí ficamos a pensar, o que significa isso? E algumas pessoas, obviamente, sem ter a percepção que nós temos, acreditam que essa casa de Deus seja essa construção aqui. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que o templo em Jerusalém, ou o tabernáculo no deserto, ele já se foi, ele já cumpriu o seu papel. O tabernáculo e o templo no Velho Testamento apontavam para a pessoa e obra de Cristo. Quando Cristo vem, aquilo não é mais necessário. Por isso não devemos entender as palavras do apóstolo Paulo dizendo que a igreja é casa de Deus, olhando para essa construção. Mas quando Paulo diz que a igreja é a casa de Deus, precisamos olhar para nós mesmos. Nós somos a casa de Deus. E é impressionante porque nós podemos tirar aqui tantas lições, como por exemplo aquilo que está na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, mais especificamente no verso 5, quando ele diz que nós somos pedras vivas, nós somos o santuário do Senhor, nós somos a habitação de Deus. Por esse templo, outrora prometido a Ageu, quando o Senhor diz que esse templo não seria construído por mãos humanas. O próprio Salomão, quando ele edifica a casa do Senhor, o templo, ele mesmo diz isso: o que é esta casa para que o Senhor habite? Na verdade, nós somos a resposta e nós somos o resultado de tantas profecias do Velho Testamento, quando nós mesmos somos a casa de Deus. Nós, onde cada crente é simbolicamente um tijolo para formar as paredes desse santuário, onde o Espírito de Deus habita. E aí, nesse sentido, nós podemos perceber a grande alegria que nós devemos ter como igreja do Senhor, porque nós não somos uma associação religiosa, nós não somos uma parte de um cristianismo maior, nós somos a habitação do próprio Deus, nós somos casa do Senhor. E casa é coisa séria. Eu nesses dias terei o prazer de, pela segunda vez, ficar hospedado na casa do presbítero Oloir, que é maravilhoso. Ele e a sua esposa, me tratando com tanto carinho, com tanto cuidado, por quem sou muito grato por isto. E eu sei que eles estão fazendo o melhor e eu recebo o melhor. E me sinto à vontade, eu me sinto tranquilo. Mas eu não me sinto em casa. Porque na minha casa está Sandra, minha esposa, e os meus 2 filhos, João e Ana. Ali é a minha casa. E por mais que na casa de irmãos, em convívio com irmãos, é um tempo tão bom, é um tempo tão agradável, mas no meu coração fica o desejo de voltar para a minha casa, porque lá está a minha família.
Por isso, quando nós olhamos essa expressão, precisamos compreender o que Paulo está dizendo por trás, porque ele não lançou essa palavra a esmo. Quando ele diz que é casa de Deus, ele está dizendo que nós formamos esta casa, e eu não tenho nenhuma dúvida de que também o apóstolo Paulo está dizendo que nós, além de sermos as pedras para a habitação do Senhor, nós somos a família de Deus. Aliás, o apóstolo Paulo, nos versos 4, 5 e 12, quando ele fala, recomendando as qualificações do presbítero e do diácono, ele vai falar exatamente sobre família, sobre a casa, se referindo a essas famílias que ali habitavam. Portanto, nós somos família de Deus, não somos apenas as pedras vivas, mas somos aqueles que foram feitos filhos do Senhor. Por isso, se nós somos membros desta família, nós precisamos compreender o que isso significa. Significa que nós somos um povo, e um povo que não é deste mundo, mas um povo que é do céu e que está aqui em peregrinação. Quando nós entendemos que somos casa de Deus, precisamos trazer à nossa memória a imagem do povo no deserto, que está indo rumo à terra prometida para o descanso do Senhor, como povo de Deus, como família. Nós precisamos entender que, como família do Senhor, a nossa genealogia, simbolicamente falando, não está nessa terra, não está nesse mundo. Mas a nossa genealogia culmina em Cristo, que é o Senhor da nossa vida. E, meus amados, nós precisamos cultivar essa verdade no nosso coração, para qualificar a nossa vida nesse mundo. Porque às vezes nós agimos como se a nossa família, e claro que eu aqui não estou me referindo à família de sangue, porque isso é um outro departamento não é isso. Mas às vezes eu ajo como se a minha família tivesse uma parte da família lá no céu, ou do céu, melhor dizendo, mas outra parte está aqui. E o meu coração fica arraigado a essas coisas terrenas, quando eu me esqueço de que eu devo estar em peregrinação como família do Senhor. Aliás, quando nós lemos o livro de Gênesis, nós vamos descobrir que todo o livro traz um contraste entre a peregrinação e o estabelecer-se. Podem ver isto. Vou citar apenas um exemplo. Torre de Babel. Quando o povo diz, vamos permanecer aqui mesmo, vamos construir uma torre, vamos permanecer aqui e chegar aos altos céus, o Senhor diz, vamos confundir a língua para que eles saiam e peregrinem sobre essa terra. Quando nós olhamos a figura de Caim, que ofereceu do fruto da terra, e Abel, que ofereceu do seu rebanho, percebemos aí claramente o contraste. Percebemos que o que o Senhor deseja do seu povo, mesmo antes do Egito, é a peregrinação. Por isso Pedro no Novo Testamento diz, nós somos peregrinos, somos como uma família desterrada, que caminha para o lar celestial. Por isso somos casa de Deus. Se somos família do Senhor e habitação do Senhor, a imagem do deserto deve vir ao nosso coração, porque Deus habitava no meio daquele povo na sua casa, que era o tabernáculo, e Deus também constituir a sua família, levando-a, ou pelo menos levando gerações posteriores para alcançar o descanso do Senhor. E aí, nesse sentido, eu entendo a palavra economia, que embora para os nossos ouvidos hoje possa soar como a ciência que trata sobre as questões monetárias, mas a palavra economia é muito mais do que isso. Aliás, a palavra economia no Novo Testamento, que é traduzido aí na sua Bíblia por dispensação, significa regras da casa. Por isso nós precisamos entender isto. Somos família do Senhor, somos habitação do Senhor e somos família do Senhor, por isso devemos andar conforme nosso Pai. Devemos contrastar a nossa vida com relação ao mundo. E, meus irmãos, como carecemos de crentes assim, cuja vida contrasta com as pessoas do mundo. Infelizmente, por causa das heresias, por causa das ideias contrárias às Escrituras que entram na igreja,
muitas igrejas estão se tornando mundanas e isso não lhes causa nenhum constrangimento. Somos família de Deus. Somos habitação de Deus. É por isto que a igreja é a casa do Senhor. Nós carregamos em nós mesmos esta responsabilidade. O mundo precisa ver que nós, como igreja de Cristo, somos não apenas a habitação do Senhor, mas ela é composta pela família de Deus, os descendentes da mulher, que hão de pisar a cabeça da serpente, já esmagada pelo poder e pela glória de Cristo. E é por isso então que quando nós olhamos para isto, nós percebemos que somente nós podemos cultuar ao Senhor. Irmãos, nossos símbolos de fé são tão claros em demonstrar isto. Nenhum ímpio, ninguém que supostamente diga, sigo a Cristo, mas não se torna sua família nem sua habitação, pode cultuá-lo. E como eu disse, eu quero em cada elemento do que Paulo nos traz aqui, culminar a aplicação no culto. Por isso nós é que cultuamos ao Senhor, nós agradamos ao Senhor, porque oferecemos este culto em Cristo Jesus e para Cristo Jesus. Ele é o centro. Cristo não habita nas pessoas, Cristo habita no seu povo, no meio do seu povo. Nós somos a casa, nós somos o templo. E nós podemos cultuá-lo, agradando ao Senhor, através do sangue do Cordeiro, que nos cobre e nos limpa de todo o pecado. Devemos, sim, ser diferentes, para que o mundo veja que somos habitação de Cristo e somos família dele. A segunda expressão que o apóstolo Paulo utiliza aqui, quando no verso 15 ele diz, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus. E aí Paulo então ele diz que é a igreja do Deus vivo. Essa expressão ela parece um tanto óbvia, não parece? Porque você falar Deus vivo é quase como uma redundância. Porque de fato o Senhor está vivo, Ele vive eternamente. Antes que existíssemos e antes que qualquer coisa no universo, conhecido ou desconhecida por nós, existisse, Deus era, é e sempre será. Ele é o eterno. A pergunta é, por que Paulo utiliza essa expressão, a igreja do Deus vivo? Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida de que a mente e o coração de Paulo, que conhecia profundamente o Velho Testamento, ele está trazendo algo que Timóteo também compreendia. Porque quando ele fala sobre isto, ele está criando um contraste que no Velho Testamento se utilizava com profundidade. Quando ele diz o Deus vivo, ele está contrastando o Senhor com os falsos ídolos, com os ídolos que estão mortos, com ídolos que são falsos, com ídolos que não são Deus. Por isso essa expressão traz também a ideia de que o Senhor está no nosso meio, como por exemplo Josué capítulo 3, verso 10, Deuteronômio 6,15, são textos que mostram o âmago da aliança, e quando nós entendemos também o fato de que o Senhor Deus é o Deus vivo, contrastado com toda a falsidade, com toda a idolatria, nós vamos perceber que aí está o âmago da aliança do Senhor. Vocês são o meu povo, eu sou o seu Deus. É por isso que quando nós lidamos com isto, nós precisamos entender também a profundidade do segundo mandamento. Por isso Deus, Ele não tolera que façamos ou venhamos a cultuar ou a adorar qualquer imagem, supostamente dele ou de qualquer outra criatura do universo. Porque o Senhor não pode ser comparado a isto. Como posso eu estabelecer uma imagem de Deus? Eu não posso fazer isto. Porque a glória do Senhor está acima de tudo. O próprio Cristo, sendo homem também, era Deus e é Deus.
E como Deus, Ele reflete nele todo o esplendor da glória do Pai. É por isso que eu preciso entender no meu coração que o Senhor Deus proíbe qualquer imagem que se faça de Deus, ou como diz o nosso símbolo de fé, sobretudo o Catecismo Maior. Nós não podemos estabelecer nenhuma imagem de qualquer das pessoas da Trindade, porque o nosso Deus é o Deus vivo, é o Deus santo, e nós não podemos misturá-lo com aquilo que é pecado, ignóbil, aquilo que é humano, aquilo que vem da imaginação, aquilo que vem do coração, aquilo que é falso. Quando Paulo escreve essas palavras, eu creio que ele tem no seu coração, imagino eu, todos esses preceitos que o Velho Testamento diz com tanta clareza. Deus é vivo e Ele contrasta com qualquer divindade falsa ou qualquer imagem que tente diminuir a sua glória. Por isso precisamos estar atentos quanto a esse Deus que está no nosso meio. E quando o apóstolo Paulo fala sobre isso, quando nós entendemos que o paralelo que existe é entre o Deus vivo e os ídolos falsos, nós podemos perceber que a expressão Deus vivo também traz a nós o temor, porque esse Deus vivo está no nosso meio e precisamos viver em santidade. No Velho Testamento, quando nós observamos tantas leis, não somente a lei moral que ainda rege sobre nós, convertidos a Cristo, mas também as leis civis e cerimoniais que prescreveram em Cristo. Mas quando olhamos para o Velho Testamento e percebemos essas práticas, nós vamos compreender que tudo aquilo que Moisés traz para o povo era justamente para mostrar a glória do Cristo e a sua santidade. E eu vou dar apenas um exemplo que muitas pessoas não compreendem. O Senhor Deus determina claramente que os dejetos humanos, eles não poderiam ser largados em qualquer lugar, mas a pessoa deveria ter todo o cuidado de cavar um buraco profundo, jogar os seus dejetos e colocar terra por cima. Eu já vi muito bom pregador e muito estudioso das Escrituras dizendo, olha, está vendo como Deus é sábio, Ele estava evitando ali doenças contagiosas, Ele estava evitando ali o cólera, Ele estava evitando ali diarreia, Ele estava evitando ali tantas mazelas. Eu não tenho dificuldades em acreditar nisso. De fato, o Deus, que é o Deus da providência, que é o Deus também da provisão, Ele cuida de nós. Mas, meus amados, quando no Velho Testamento a palavra do Senhor diz que as pessoas deveriam ter regras de higiene apuradíssimos, a ponto de, por exemplo, uma mancha aparecer na casa, e eles rasparem e pintarem novamente aquela mancha aparecer e dizer, derrube a casa, porque ela está contaminada. Isso se dava porque o povo de Deus, naquela época, dizia, Deus não pode contemplar aquilo que é imundo, Deus não pode contemplar aquilo que é sujo. Portanto, Deus é santo, vivo e está no nosso meio. Se na primeira expressão o apóstolo Paulo diz que nós somos habitação e família do Senhor, nesta segunda expressão ele está dizendo que a igreja é a igreja que deve viver a pureza de vida e a santidade diante do Senhor. Porque tudo aponta para a santidade daqueles que estão diante do Deus vivo. É por isso que nós muitas vezes não entendemos o que significa pecado. É por isso que muitas vezes nós relevamos aquilo que é tão sério na nossa vida. É por isso que nos esquecemos de que o pecado gera morte, de que o pecado nos separa do Senhor que é santo, de que o pecado leva o Senhor santo e justo à ira e ao ódio. Mas quando nós temos essa percepção, não só será gerado no nosso coração temor do Senhor, mas também profunda gratidão, porque aí vamos entender
que a humilhação de Cristo, que começa na sua encarnação, porque a humilhação de Cristo não se dá apenas na crucificação, mas no momento em que o Espírito Santo Todo-Poderoso faz com que Maria, ou em Maria, esteja aquele zigoto que iria se desenvolver, o Deus poderoso, o Deus grandioso, o Deus inominado, o Deus que é irrepresentável, o Deus que não pode ser percebido e apreendido pela nossa mente. Ele se torna um zigotozinho e ele começa a desenvolver. Toda essa humilhação é para que o Senhor, o Deus vivo, aplique a sua justiça e venha redimir os seus eleitos. A santidade não pode ser vista como um fim em si mesma. A santidade precisa ser vista pela perspectiva do Deus vivo. Do Deus que é santo e é justo. E para que pudéssemos estar aqui nessa noite, cultuando a Ele, sabendo que o nosso culto está sendo aceito pelo Pai, Ele enviou o seu Filho e agradou moê-lo em nosso lugar. Santidade é isto, meus irmãos. É quando entendemos Deus Pai, a sua justiça, entendemos Deus Filho, a sua humilhação e redenção. Quando entendemos que Deus é vivo, está no nosso meio e requer de nós santidade. É por isso que quando nós olhamos para a igreja ela é sim instrumento de Deus para que o povo seja santo, porque quando nós olhamos para os teólogos reformados falando sobre a igreja, as marcas da igreja, uma delas é a disciplina. A disciplina existe não porque o conselho deseja castigar determinado irmão, a disciplina existe para que haja pureza no meio do povo de Deus, porque é o Deus vivo que está no nosso meio. Por isso se torna loucura quando nós cometemos pecados secretos e nos sentimos confortáveis porque ninguém está vendo. Mas é como eu sempre digo, antes o mundo inteiro diante do meu pecado do que os olhos santos e justos do Senhor. Você é igreja de Deus, meu irmão, minha irmã. Você existe para a santidade. Essa santidade custou muito para que tivéssemos. Eu não gosto muito da expressão aceite a Jesus, a salvação é de graça. Eu não entendo assim. Eu prefiro dizer, Cristo te aceita pelo caminho da cruz que custou a sua vida. É por isso que santidade é muito mais do que imaginamos. É por isso que compreender o fato de que o nosso Deus é o Deus vivo, contrastado com a falsidade, com o pecado, com a idolatria, faz com que estejamos diante dele em santidade. É por isso que num determinado momento da liturgia, os irmãos corretamente se colocaram diante dele, dizendo: Senhor, olha para nós, revela o nosso pecado, perdoa-nos. Meus irmãos, esse momento do culto, ou nos momentos a sós com o Senhor, isso não pode se tornar uma rotina. E isso não pode acontecer porque o liturgo está dizendo: olha, agora é o momento de contrição, de confissão. Não, mas nós precisamos levar isso muito a sério. A santidade precisa ser levada muito a sério. Porque precisamos compreender o que o pecado causa aos olhos do Deus vivo. E o que Cristo fez para nos conceder a possibilidade da santidade. É por isso que não podemos nos apresentar diante de Deus com um pecado. Os irmãos se lembram de Acã? A
palavra Acã significa perturbador. Os irmãos se lembram da história. O povo de Deus rodeou lá Jericó, obedecendo ao Senhor, apenas fez barulhos estranhos, e Deus com seu poder derrubou aquela muralha. Eles invadiram e venceram a guerra daquela grande metrópole, tão temida pelos povos. Em seguida, tinha um povozinho cujo nome era Ai, um nome pequenino. Israel olha e diz assim: não precisamos levar todo o exército, uma parte dele, o Senhor está conosco. A palavra de Deus diz que eles foram até aquele povo e foram escorraçados e humilhados e voltaram e colocaram o rosto em terra. E Josué coloca o seu rosto em terra diante do Senhor, dizendo: Senhor, o que está acontecendo? E Deus olha para Josué e diz assim: por que você está prostrado? Há pecado no meio do povo. Trate o pecado para que vocês continuem a jornada. Meus irmãos, não podemos desconsiderar isso como marca da igreja. Não podemos desconsiderar isto quando cultuamos ao Senhor. Não podemos desconsiderar isto quando nos encurvamos diante de Deus, quando ouvimos a sua palavra, quando estamos diante da mesa da Páscoa, do Cordeiro, quando estamos diante do Senhor. E isso não se restringe apenas ao culto, porque o culto culmina. O culto é o momento em que o povo de Deus se reúne para reconhecer tudo isto, mas na nossa vida particular com o Senhor. Meu irmão, leve a sério a sua vida de santidade. Leve a sério, porque você sabe o que o pecado causa aos olhos do Senhor justo e o que Cristo fez por nós. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre a igreja, ele não diz apenas que a igreja é a casa de Deus, somos habitação e somos família do Senhor. Ele não diz que a igreja é apenas a igreja do Deus vivo, no sentido de que devemos viver em santidade, reconhecendo a presença do Senhor. Mas o apóstolo Paulo conclui dizendo que esta igreja, ela também é coluna e baluarte da verdade. E meus irmãos, eu não sei se vocês perceberam aqui, mas o apóstolo Paulo, ele não está dizendo que a verdade é a coluna e baluarte da igreja, pelo menos não aqui. O que ele está dizendo é que a igreja é coluna e baluarte dessa verdade. Ou seja, Paulo está falando aqui da responsabilidade da igreja. Essa igreja que não deve apenas ser contrastada com o mundo, porque é família do Senhor. Essa igreja que não deve ser contrastada com o pecado e os ídolos, porque o Deus vivo está entre nós. Mas essa igreja que possui também uma responsabilidade. Ela é coluna e baluarte da verdade de Deus. O que é baluarte? Baluarte é alicerce. Baluarte é aquilo que não treme, é aquilo que está firme. E vejam que coisa linda. Paulo está dizendo que nós somos a firmeza da verdade nesse mundo. Embora saibamos que também como igreja estamos firmados na verdade. Mas não é o caso aqui. O que Paulo está dizendo é que nós como igreja somos o alicerce dessa verdade. E não apenas o alicerce, mas somos também as colunas. Ou seja, você firma e você suspende. Quando Paulo escreve isto, nós precisamos ter em mente as práticas da época, quando o Império Romano, copiando obviamente a arquitetura grega, eles tinham esta prática. Quanto mais importante era o prédio, maiores eram as colunas, e eles colocavam então sobre essas colunas uma laje e ali uma inscrição, de modo que uma pessoa a quilômetros ela poderia ver o esboço daquela mensagem. Claro que não com nitidez, mas ele percebia: ali está, por exemplo, o templo de Diana, ali está o fórum, ali está o palácio de César. Portanto, essas colunas, elas tinham essa característica de erguer aquilo para ser visto de longe. Só para que os irmãos tenham uma ideia, o templo de Diana possuía 100 colunas jônicas com 18 metros. É uma coisa fenomenal.
E a igreja é isto para a verdade de Cristo. Por isso, o que Paulo está dizendo é que nós, como igreja, precisamos ser esse alicerce imóvel, irremovível, que não treme, que não cede, que não derriba, que não estraga a verdade de Deus. Porque alicerce é isto. Os irmãos imaginam se eu, com todo esse tamanho, tentasse lutar contra esta coluna. Bem, eu não sou Sansão. Sansão conseguiu, mas eu certamente não conseguiria. E eu me projetasse contra essa coluna o tempo todo. Ora, o resultado seria me levar para o hospital depois da terceira ou quarta tentativa. Porque não mexe. É firme. Venha, porque estamos firmados aqui. Portanto, meus irmãos, Deus nos deixou aqui como igreja, esse povo, essa família que peregrina, que busca a santidade em meio a esse Deus vivo. Deus fez com que estivéssemos aqui para sermos este alicerce da verdade. E veja, meus irmãos, que Paulo não está dizendo que Timóteo é o alicerce, mas a igreja da qual Timóteo participava. Portanto, não é responsabilidade do pastor Milton, não é responsabilidade só do conselho, é sua responsabilidade. Você que, meu irmão e minha irmã, que é idoso, idosa, você que é adulto, você que é criança. As crianças precisam entender que elas, dentro do conhecimento que possuem da verdade, precisam manter essa verdade, não permitindo que nada venha contrariar a verdade de Cristo. Mas, meus irmãos, não apenas manter essa verdade, mas erguê-la o mais alto possível. Todas as igrejas precisam se envolver na evangelização. Todas as igrejas devem se envolver na proclamação do Evangelho. E esta proclamação, ela não pode estar apenas a meio metro do solo, nem 1 metro, nem 2, nem 3, mas precisamos erguer essa verdade o mais alto possível para que o continente africano veja, para que as pessoas que estão no Extremo Oriente vejam, para que as pessoas que estão na Oceania vejam, para que as pessoas em qualquer lugar do mundo vejam a pregação do Evangelho, porque pregar a Cristo nas nações, devemos fazer isso por amor ao próprio Cristo. Porque os irmãos sabem, o Evangelho, só há 2 opções diante da pregação do Evangelho. Ou o Evangelho concede salvação, ou o Evangelho leva à condenação. Portanto, não é nossa preocupação quantas pessoas vão se converter, porque isso pertence ao Senhor. Nós somos monergistas, nós queremos que é obra do Espírito Santo. A nossa preocupação é dizer: Senhor, é o Evangelho de Cristo, é o próprio Cristo, e nós precisamos levar esse Evangelho para o mais distante possível. Quando nós pensamos na pregação do Evangelho às nações, o nosso desejo é: Senhor, que o teu Evangelho venha alcançar povos que são os teus inimigos e que afrontam o teu nome, para que sejam resgatados por Cristo e passem a te glorificar. Meus irmãos, quantas vezes temos orado pela obra missionária ao redor do mundo? Com quanto nós contribuímos com o nosso dinheiro para que homens fiéis, precisamos ter cautela e critério para escolher os projetos missionários com os quais devemos nos envolver. Isso sim, claro, mas até que ponto eu tenho me envolvido, eu tenho investido para que esta palavra ela seja erguida o mais alto possível, para que pessoas do mundo inteiro vejam a Cristo, o Senhor, sendo pregado? O Salvador e reto juiz, tudo para a glória dele. Por isso, meus amados, nós precisamos nos envolver na proclamação dessa verdade. A igreja deve proclamar o Evangelho, e isso não é assunto apenas para o pastor, o conselho, missionários ou evangelistas, isso é assunto seu.
Por isso, aquela pergunta que muitas vezes é desconcertante: qual foi a última vez que você ergueu esse evangelho e pregou a um pecador sobre a justiça de Deus e a obra de Cristo? Nós somos as colunas que erguem este evangelho. E que evangelho é este? É o mistério da piedade. Paulo diz aqui no verso 16: aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O conteúdo dessa verdade, o conteúdo desse evangelho é Cristo. Mas vejam que Cristo não é apenas o conteúdo do evangelho, Cristo é o evangelho. E que Cristo é esse? É o Deus Todo-Poderoso que se encarna. Vejam aqui os paralelos que Paulo traz, trazendo a profundidade teológica da pessoa de Cristo e da sua obra. Ele diz assim: evidentemente grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Pessoa e obra de Cristo. Meus irmãos, ninguém mais pode sustentar e pregar este Cristo se não for você, como igreja do Senhor. Por isso nós devemos nos perguntar: sou igreja de Deus, qual é o meu papel e o que sou neste mundo? Eu quero concluir fazendo algumas aplicações para os irmãos daquilo que foi dito de forma tão rápida, conquanto Paulo tem nos mostrado o que somos como igreja e o que é a igreja presbiteriana, Praia do Canto, no mundo. Porque os irmãos não podem dizer o que somos para esse bairro apenas, o que somos para a Vitória, o que somos para o Espírito Santo, o que somos para o mundo inteiro. Certamente, meus irmãos, meus amados, nós vivemos hoje a mesma crise que Paulo e Timóteo viviam na sua época em termos de heresias invadindo a igreja do Senhor. E precisamos entender que essas heresias, elas não vêm para exterminar a verdade, elas vêm para desfigurá-la, elas vêm para agregar a ela elementos falsos. É por isso que se você vê na televisão alguma manifestação neopentecostal, você vai ver ali resquícios do Evangelho. É por isso que se você for a uma missa católica, você vai ver ali as pessoas falando Jesus, Deus, elementos que são conhecidos. É por isso que nós precisamos estar atentos a isto. Porque como igreja precisamos compreender o que somos. Precisamos entender o significado de ser habitação do Senhor e ser sua família. Precisamos entender o que é lutar pela santificação individual e comunitária da própria igreja diante do Deus vivo. Precisamos entender o que significa preservar e proclamar com fidelidade a verdade de Deus, o mistério da piedade. Meus irmãos, como igreja, precisamos compreender o que significa realizar aquilo que deve ser feito segundo as regras divinas, em santidade e na preservação e proclamação da verdade, tendo como base o Cristo, Deus homem, aquele que se encarnou. É por isso que eu quero concluir dizendo que devemos nos alegrar. Devemos sair deste lugar hoje com o coração cheio de alegria,
porque o Senhor Deus nos deu o privilégio de sermos a sua igreja neste mundo. Não abra mão disto, meus irmãos. Não permita que o mundo venha ofuscar esta glória, se é que isso é possível. Não permita que as relativizações venham fazer com que a nossa vida e a nossa santidade sejam sem nenhuma qualidade no Evangelho. Não deixe de preservar e proclamar essa verdade. Há 22 anos vocês estão aqui. E sabe quem os plantou aqui e os preserva? Deus, na pessoa de Cristo. E sabe para quê? Para mostrar para o mundo que aqui está a família e a habitação do Senhor. Para mostrar ao mundo que não nos encurvamos ao pecado e à imundícia, mas entendemos o que é santidade. Para que o mundo saiba que a verdade, ela é única e inquestionável e que deve ser proclamada no mundo inteiro. É por isto que há 22 anos vocês estão aqui. E que tudo seja para a glória do Senhor. E que Cristo, e somente Ele, brilhe no seio desta igreja tão amada, tão preciosa e tão cuidada pelo Senhor. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra. Te louvamos pelos desafios que ela nos traz. Te louvamos porque somos confrontados, ó Deus, com a nossa pequenez, a nossa fraqueza, mas também somos confrontados com a Tua graça, com o Teu amor e a Tua misericórdia. Senhor, muito obrigado, porque há 22 anos o Senhor plantou um povo aqui neste lugar geográfico. E há 22 anos eles têm caminhado. Eu quero Te louvar pelo pastor dessa igreja, Senhor. E isso demonstra o amor que Tu tens a este povo, trazendo alguém que se esmera e se gasta pela verdade divina. Ó Senhor, que os irmãos, ao olharem para o pastor e o conselho desta igreja, não vejam esses irmãos como um fim em si mesmos, mas vejam como manifestação da Tua graça, cuidado, amor e misericórdia. E ó Senhor, que cada um aqui, ao olhar para trás, nesses 22 anos de jornada, com erros e acertos, possam dizer: Senhor, eis-nos aqui, somos o Teu povo. E certamente, pela força do Senhor e pela misericórdia que paira sobre nós constantemente, a Igreja Presbiteriana da Praia do Canto certamente fará Cristo brilhar. Não somente aqui, não somente nesta cidade, mas que Cristo brilhe ao redor do mundo. E que cada irmão e cada irmã, preciosos no Senhor, resgatados por Cristo, porque foram eleitos antes da fundação do mundo, tenham a alegria de dizer: nós somos a igreja de Cristo. Concede isto, Pai, dando a eles a visão da jornada, dando a eles a visão da santidade, dando a eles a visão de como devem tratar a verdade, o mistério da piedade, cujo conteúdo é Cristo e que é o próprio Cristo. Muito obrigado, ó Senhor, por esta igreja tão amada, tão querida, por essa comemoração que fazemos reconhecendo a Tua obra de preservação e de condução. Nós oramos em nome de Cristo, a quem amamos, a quem servimos, a quem queremos proclamar, a quem queremos fazer brilhar. É no nome dele, meu Pai,
que nós oramos. Amém.